Boa noite a todos. Quero vos cumprimentar com a paz de Deus. Mais uma quarta-feira tem chegado, é noite de partilha bíblica e gostava de partilhar convosco sobre o tema a soberania de Deus e a oração. A oração, ela é muito importante e nós conseguimos perceber isso quando consultamos a Bíblia, quando consultamos as Escrituras, aquilo que é a Palavra de Deus. E ao consultarmos, nós percebemos que Deus ele nos ordena a orar. Jesus, enquanto homem, levou uma vida de oração. E a própria Igreja, ela sempre orava e ela levava uma vida de oração. Então, se nós dissermos que a oração não é importante, ou se nós negligenciarmos a oração, nós estamos a dizer coisas que vão em contramão, em sentido contrário, em relação àquilo que é a Bíblia, àquilo que é a Escritura, àquilo que é a palavra de Deus. Então a oração, ela é muito importante. E nós, de uma forma simples, nós podemos dizer que orar é falar com Deus. Mas se quisermos ser um bocadinho mais específicos, nós podemos dizer que a oração é o instrumento que Deus nos deu para nós nos conectarmos com Ele. Para nós alinharmos a nossa fraqueza humana à omnipotência divina. Para nós conectarmos aquilo que é o altar terreno ao trono divino. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre a soberania de Deus e a oração. E para isso, eu gostava de ler convosco Tiago, capítulo 4, a iniciar no versículo 1 até ao versículo 3. E diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ao falarmos sobre a oração, neste texto, Tiago nos ensina várias coisas, mas duas delas eu gostava de lançar para cima da mesa para nós falarmos nesta noite. E aquilo que Tiago também nos identifica neste texto são dois erros que podemos cometer no assunto relacionado à oração. Um erro são pessoas que oram, ou seja, diz versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então, existem pessoas que oram, há filhos de Deus, há igreja que ora, mas que ora mal. Então precisamos de abrir aqui uma chaveta relacionado com este grupo de pessoas que até têm uma vida de oração, mas que ora mal e por orarem mal não recebem e as suas orações não são respondidas. Então precisamos de ver nesta noite como é que nós podemos orar mal. Nós precisamos nos lembrar que a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se tu quando oras, a tua oração é uma oração sem fé, a sua oração é uma oração incrédula, a sua oração é uma oração vazia, eu quero te dizer, a tua oração não vai ser respondida. E existem pessoas também que, ao orarem, elas oram da mesma forma que Tiago nos identifica, que são aquelas pessoas que são cobiçosas de coisas que não podem alcançar, invejam coisas que não podem alcançar, e nessas coisas que cobiçam e que invejam, elas recorrem a Deus para buscar essas coisas. Para quê? Para gastarem naquilo que é os seus deleites. Então eu quero te dizer uma coisa. Se este é o teu modo de orar, se tu recorres à oração para buscares da parte de Deus coisas que cobiças, coisas que invejas,
coisas para gastares nos teus deleites, quero-te dizer uma coisa. Tu não vais receber nada e a tua oração também não vai ser respondida. Mas existem ainda algumas pessoas que, quando oram, tomam uma postura que faz com que as suas orações não sejam respondidas. Que são aquelas pessoas que, quando oram, elas determinam na oração, elas declaram na oração, elas exigem na oração, elas proíbem na oração. E eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele é um Deus soberano. E por isso, nesta noite, eu gostava de incluir no tema de oração a soberania de Deus. Porquê? Porque Deus é um Deus soberano. E o que é que significa isto, Deus ser soberano? Ser soberano significa que não existe ninguém mais poderoso e com mais autoridade do que Deus. Ser soberano significa que Deus não tem de prestar contas a ninguém. Ser soberano significa que Deus, Ele não se deixa manipular por ninguém. Deus não se deixa constranger por ninguém. Deus não se deixa obrigar por ninguém. Deus não se deixa condicionar por ninguém. Ele é livre. Ele é Deus. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 11, diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quando tu oras e tens uma postura de usar a oração para determinar as coisas, para declarar as coisas, para exigir coisas, para proibir coisas, eu quero te dizer, tu não és soberano. Tu és a criação de Deus. Tu não és criador. Se Deus se deixasse ser manipulado, se deixasse ser obrigado, se deixasse ser condicionado, eu quero te dizer uma coisa. Deus era um Deus pequeno. Deus era um Deus minúsculo. Mas Deus, o Deus único, vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o Criador da tua vida e da minha vida, o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas, Ele é soberano. Ele não se deixa condicionar, constranger, obrigar ou manipular por seja quem for, porque Ele é Deus. O outro erro que Tiago nos apresenta, nos fala no versículo 2, que no final do versículo diz: e nada tendes porque não pedis. Então, relacionado também com a oração, acontece também um erro que há pessoas, como diz o texto, que não oram. Há filhos de Deus que não oram. Há igreja que não oram. Então eu quero te dizer, se tu não oras, tu nada tens. Se tu não oras, tu nada recebes. E neste grupo de pessoas também existem aquelas que, por um lado, já entenderam a soberania de Deus, mas entenderam de uma forma errada. E o que é entender a soberania de Deus de uma forma errada? É quando eu olho para um Deus soberano e identifico que Ele faz o que quer, quando quer, como quer e com quem quer. Então, se Ele faz todas essas coisas, e o que faz, tal como diz Efésios capítulo 1, versículo 11, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, então se Deus faz conforme a sua vontade, então não faz sentido eu orar. Qual é o sentido que faz eu orar e eu pedir e eu mostrar a minha vontade, se Deus o que faz, faz conforme a sua vontade? Então, se Deus me quiser dar, Ele vai dar. Quando Ele me quiser dar, Ele vai dar. Como Ele me quiser dar, Ele vai dar. Então, não faz sentido eu orar. E quero dizer, isto é uma errada compreensão da soberania de Deus. Isto é uma errada compreensão acerca da oração. Mas como é que nós resolvemos, por um lado, a soberania de Deus, ou seja, um Deus que não se deixa condicionar por ninguém, ou seja, um Deus que não precisa de nós para fazer coisas. E no outro lado, como é que nós encaixamos a nossa vontade com a vontade de Deus?
Então vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite, ou eu vou ler para vocês nesta noite, Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. E dizem assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então o que é que está a dizer neste texto? Este texto, ele vem no alinhamento da oração do Pai Nosso, da oração dominical que está no capítulo 6, a partir do versículo 9 até ao versículo 13. E quando nós lemos estes versículos, e eu não vou ler para não fazer o vídeo muito extenso, mas quando nós lemos estes versículos, nós vamos entender que o foco da oração não são as nossas necessidades. O foco da oração é o nome de Deus, é o ser de Deus, é a identidade de Deus, é a santidade de Deus, é a vontade de Deus, é o reino de Deus. Ou seja, percebemos que o foco da oração é a soberania de Deus. Por outro lado, Jesus ele vai falando sobre a oração dominical. Jesus vai dizer que o Pai, ele já sabe aquilo que nós necessitamos mesmo antes de nós lhe pedirmos. E quando chega ao capítulo 7, versículos 7 e 8, ele vai dizer: Pedi e dar-se-vos-á. Ou seja, ordena que nós precisamos de pedir para recebermos. Precisamos de buscar para encontrarmos. Precisamos de bater para ser aberto. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, se nós juntarmos estas duas ideias que vêm no mesmo contexto, nós vamos entender que para compreendermos a soberania de Deus, que demonstra a sua vontade, e a sua vontade não é condicionada por ninguém, e entendermos a nossa vontade e ligamos estes dois temas, a soberania de Deus e a nossa vontade, como é que nós ligamos isto? É que Deus, o Deus soberano, ele estabeleceu na sua soberania agir na tua e na minha vida em resultado das tuas e das minhas orações. Aleluia! Então o que Deus está a dizer, por outras palavras, num fraseado mais simples e mais prático, é que eu faço aquilo que quero, mas eu quero que tu ores e eu vou agir na tua vida em resultado às tuas orações. Isto é fantástico. Aleluia. Então nós compreendemos que para nós termos uma vida de oração que seja respondida, uma vida de oração que nós possamos receber da parte de Deus e experimentar da parte de Deus, é que nós, em primeiro lugar, nós precisamos de orar, e precisamos de orar segundo a sua vontade, porque Ele é soberano. E temos um exemplo muito prático, que foi o exemplo de Jesus. Jesus, quando se estava a aproximar da cruz do Calvário, como é que Ele orou ao Pai? Em primeiro lugar, orou. Orou porquê? Porque Ele, enquanto homem, Ele sabia que dependia do Pai, que dependia de Deus. E como é que foi a sua oração? Pai, se possível for, faz passar de mim este cálice. Contudo, não se faça aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Ou não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, nós percebemos que Jesus, Ele orava, porque Ele dependia de Deus e por isso Ele orava. Ele sabia que tinha a necessidade de orar porque dependia de Deus. Mas quando Ele orava, Ele entendia e tinha a consciência da soberania de Deus e por isso Ele se sujeitava à soberania do Pai, à soberania de Deus. Então isto é fantástico e é desta forma que nós precisamos de retirar para a nossa própria vida. Se aquilo que eu estou a dizer bate certo, então agora quando nós formos ler Apocalipse capítulo 8, e eu vou abrir em Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 1,
até ao versículo 6 e diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O que é que significa isto? Significa que no céu se fez silêncio quando chegaram as orações. As orações de quem? As orações dos santos, diz o versículo 4. E quem são os santos? Os santos são os filhos de Deus. Os santos é a igreja do Senhor. Então, quando a igreja do Senhor, quando os filhos de Deus, quando os santos oram bem, a oração, ela chega ao trono de Deus. Então diz que o anjo agarrou no incensário e colocou incenso juntamente com as orações dos santos, e as orações, juntamente com o incenso, elas subiram à presença de Deus. Ou seja, reparem no sentido. Ela sai do altar terreno, ela sai do altar humano, as orações saem do altar humano e elas vão no sentido do trono divino, do trono de Deus. Conectamos a fraqueza humana com a omnipotência de Deus. Aleluia! O instrumento que Deus nos deu. Mas reparem agora. Diz que o versículo 4, a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Ou seja, subiu até ao Senhor. Mas agora não ficaram lá no vazio. Agora reparem no versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Ou seja, veio agora no sentido do trono de Deus, veio a resposta às orações. E repare, isto é fantástico. E veio a resposta às orações onde? Sobre a terra, sobre ti, sobre mim, sobre a história do homem. Então isto significa o quê? Significa que quando tu oras bem, quando o foco da tua oração é Deus, e colocas também as tuas necessidades na oração segundo a vontade de Deus, Deus vai receber as tuas orações e Deus vai responder à tua vida e Deus vai intervir na tua vida com a sua soberania, com atos de soberania à tua vida. Aleluia! E tu começas a experimentar os resultados e as respostas da oração. E quando tu entendes isto, e quando tu experimentas isto, isto vai revolucionar a tua vida. Tu deixas de ser um crente que não ora, tu deixas de ser um crente que está com uma oração somente naquela, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Tu vais sair daquela oração em que tu queres mandar em Deus. Tu vais sair daquela oração vazia e sem fé. Tu vais sair daquela oração de que tu estás a pedir coisas para gastar nos teus deleites. Então tu vais olhar para Deus e vais perceber que o foco é a sua identidade, o seu ser, e colocas as tuas necessidades porque tu sabes que dependes dele. Mas tu pedes com ousadia. Mas tu pedes com fé, porque aquele que pede, recebe. Mas também o que o texto está a dizer é que aquele que pede, recebe. Não está a dizer que aquele que pede, recebe aquilo que pede. E tu tens que perceber isto. Porque o Espírito Santo, Ele nos ajuda com os gemidos inexprimíveis, porque tantas vezes nós não sabemos como orar. Mas quando tu tens o foco certo, quando tu tens a postura certa e quando tu dependes de Deus, o Espírito Santo, Ele vai alinhar a tua oração, Ele vai alinhar-te com Deus, Ele vai alinhar a tua oração
com o trono de Deus. Aleluia. Então eu quero te dizer uma coisa. Quando isto acontece, também vai acontecer na tua vida. Aquilo que está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. E é assim que nós vamos terminar este vídeo. Que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nesta noite tu precisas de refletir duas coisas na tua vida. Se tu te lamentas acerca da tua vida, mas se tu não oras, então eu quero te dizer, tu não tens como te lamentar. Porque quem não ora, nada tem, nada recebe. Mas se tu te lamentas, apesar de teres uma vida de oração, precisas de refletir. Como é que tem sido a tua postura quando oras? Vazio, incrédulo, sem fé? Se a tua postura é pedires coisas de cobiça, de inveja, para gastares nos teus deleites, se é tentares obrigar Deus, manipular Deus a fazer aquilo que tu queres, precisas de refletir nisto. E se é assim a tua postura, apesar de tu teres uma vida de oração, nada vais receber, nada vais ter. Agora, quando tu entendes o foco da oração, a soberania de Deus, a nossa dependência nele, apesar de sabermos que nós não temos o poder de manipular, nem de obrigar, nem de constranger, nem de coagir Deus a fazer aquilo que nós queremos. Foi Ele que, em primeiro lugar, estabeleceu na sua soberania que iria agir na tua vida e na minha vida em resultado das tuas e das minhas orações. Por isso quero-te dizer, começa uma vida de oração. Ora pelos teus irmãos, ora pela igreja, ora pela obra de Deus, ora pelo reino de Deus. E as demais coisas que necessitas te irão ser acrescentadas. Foi um prazer estar com vocês nesta noite e resta-me dizer, Deus ricamente vos abençoe.